seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista Orgulho M2P, onde cada semana eu trago um aluno que faz parte do treinamento M2P para lhe contar um pouquinho sobre a história, trajetória profissional, para servir como motivação e inspiração para você mudar a sua carreira profissional. E hoje eu tô com a Franciele, mais conhecida como Fran, né? Já sou íntima, já chamo logo de Fran. Tô com a Fran aqui. Tudo bom, Fran? Tudo ótimo, Lu. Ainda bem que você me chama de Fran, porque todo mundo que me chama de Franciele, eu acho que tá brigando comigo. Então pode chamar de Fran, sim. Olha, e não fala não, vou até falar aqui. O meu marido recentemente ele começou a me chamar Luciana, ele quer me deixar irritada, quer que eu responda rápido e me chama de Luciana. Eu falei, quem é essa pessoa aqui que tem esse nome? Eu sou Lu, tá? Tipo, é Lu, né? Tipo, a É gente tem desse nome jeito. grande e a gente não gosta. Uhum. Fran, conta pra gente sua profissão, sua idade, onde você mora e com o que você está trabalhando atualmente. Bom, Lu, eu sou nutricionista, né? Meu nome, deixa eu me apresentar, é Franciele. Trabalho com nutrição materno-infantil, eu tenho 25 anos, me formei nova, me formei com 21. Então, assim, formar nova, né? As pessoas acham que é, é algo que vai ajudar, mas às vezes atrapalha, porque a gente, criança, né? Criança não, né? Mas com 21 anos, a gente não tá com a Aham. mente totalmente formada. Então, tudo que a gente quer, né, é dinheiro, né? Vai saindo da faculdade atrás de dinheiro e acaba que a gente se dedica àquilo que vai nos oferecer dinheiro sem olhar ao que de fato a gente quer como profissão mesmo, como que a gente vai querer seguir isso. Então, atualmente estou trabalhando com nutrição materno-infantil, eu sou do interior do Espírito Santo, sou de Colatina, e desde então, né, tenho buscado melhorar e me tornar referência na área que eu estou atuando atualmente. E por que você decidiu seguir essa área? Me conta um pouquinho mais assim. Você atende as mães que querem, as futuras mamães, e as crianças depois? Me conta mais sobre esse trabalho, que já está me interessando. Então, na verdade, olha como que aconteceu. Eu fui uma criança obesa, aos 10 anos eu tive obesidade, e eu tive que passar por nutricionista desde cedo. Então, foi algo que eu vivi de dieta, né? Passei a Uhum. vida inteira fazendo dieta, porque tive várias alterações da obesidade, então eu precisei de fazer acompanhamento ao longo de toda a minha vida, praticamente. Então eu pensei assim, eu quero ser nutricionista, porque isso me ajudou tanto. Então eu quero ajudar crianças que estão que estão passando pelo que eu passei. Só que ao entrar na faculdade, eu conhecia nutrição materno-infantil, que eu não fazia ideia que existia, né? Eu já gostava sem saber. E aí eu percebi que para que eu vou ajudar crianças que estão passando pelo que eu passei, se eu posso ajudar as mães desde antes da concepção, para que essas crianças não atinjam esse estado que eu cheguei. E claro que eu não cheguei na obesidade por irresponsabilidade da minha mãe. Há um tempo atrás, né, a informação não era tão rápida quanto é Uhum. agora. Então, eu quis, né, trazer essa informação para as mães para que, desde a pré-concepção, a mãe adquirindo hábitos saudáveis, porque a gente sabe que cuidar de criança não é cuidar só da criança, a gente tem que educar os pais. Então, se eu posso fazer isso desde a pré-concepção, desde antes da criança estar na barriga da mãe, por que não, né? Então foi aí que eu me apaixonei, tenho me dedicado muito. Eu tive muita dificuldade no início, mas foi comigo mesma, porque eu pensei assim, gente, mas eu não tenho filho, eu tenho 25 anos, com essa cara de criança, quem vai me levar a sério? E aí eu falei assim, não, mas dane-se o que os outros vão pensar, eu preciso de tentar. E tenho me dedicado a essa área exclusivamente. Vão fazer 2 anos ainda, então estou engatinhando, mas graças a Deus já estou virando referência na área aqui na cidade. As pessoas começaram a compreender esse termo, nutrição materno-infantil, por eu estar sempre nas redes sociais, por eu estar sempre falando sobre isso. E graças a Deus a gente vem crescendo, né? Com o impulsionamento do M2P, com certeza também. E vem cá, hoje, então, você só atende dentro desse nicho de materno infantil, exclusivamente? Isso. É meio arriscado, eu achei no início, né? E de fato é.
você se dedicar a um nicho que não é tão conhecido. Uhum. Então, eu até brinco que, não, se eu quisesse, eu podia ter a agenda cheia há muito tempo, né? Porque nutrição você pode atender qualquer público. Mas eu não Sim, quero fazer de tudo um pouquinho e no final das contas não fazer nada. Aí eu falei assim, não, vou nichar desde o início, porque vai ser muito mais fácil para mim passar essa dificuldade agora do que criar um público que vai se adequar ao meu trabalho para trocar todo o público lá na frente. E aí sim. foi, né, onde eu decidi estudar esse público. Então, atualmente, apesar de ser um nicho que ainda é muito abrangente, né, dá para você atender desde a pré-concepção até a adolescência, eu foco o meu trabalho em pré-concepção, né, casal que está tentando engravidar, mães que estão grávidas, pós-parto, amamentação. Fiz um curso exclusivo de amamentação porque eu consegui observar no consultório que as mães não sabiam sobre amamentação. Eu falei assim, ah, não, peraí, eu tenho que ajudar direito, então. Que E legal, vou até a cara. introdução alimentar. Vez ou outra eu atendo uns adolescentes, gosto muito do nicho de saúde da mulher também, então ovário Uhum. policístico, endometriose, essas doenças ginecológicas, eu tô ali também enfiada porque eu amo estudar sobre a saúde da mulher também. Cara, que legal isso, porque isso é muito legal que você está fazendo, porque você decidiu ser referência em algo. E eu sempre gosto de falar isso. Quando a gente é referência em algo, porque se você atendesse todo mundo, você não ia estar trabalhando com o que você ama, com o que você realmente gosta, que te faz feliz, e você não ia estar sendo referência, igual você está construindo a sua referência hoje. Porque você, tipo, estaria atendendo tanta gente diversificada que você também não estaria criando a sua identidade profissional, né? O seu posicionamento de referência. Isso é verdade, Lu, foi algo que me ajudou bastante. Porque quando a gente atende de tudo um pouquinho, a gente não consegue se aprofundar no conteúdo. Então, Exatamente. eu sempre tive isso em mente, sabe? Eu, falei assim, eu até comecei, né? Porque eu me formei em 2017, então eu estou bem engatinhando mesmo na profissão. Me formei em 2017 e aí eu falei assim, ah, vou para consultório, né? Porque todo mundo que sai quer o quê? O luxo do consultório. Só que ninguém me conhecia e eu não tinha esse trabalho com rede social. E apesar de eu agora, né, gostar de falar, eu sempre gostei de falar, fui muito faladeira. Eu não gostava de rede social, então eu postava eventualmente, ia lá, colocava um pouquinho, saía. E eu não tinha isso como um trabalho também, não estava Uhum. na minha faixa, na minha carga horária de trabalho. E aí eu fui, atendi de tudo um pouco. Eu falei assim, gente, eu não quero. Nossa, que chato isso, sabe? Parece que as pessoas não vão se adequar ao meu trabalho, parece que elas estão aqui de qualquer jeito. Eu não quero estar lá somente para receber dinheiro. Eu quero promover a mudança de vida, né? A mudança no comportamento alimentar, na saúde. E aí eu decidi, né, parar. Fui para uma empresa na nutrição a gente fala que é o One, né? É a unidade Uhum. de alimentação e nutrição. E aí eu trabalhei numa empresa que fornecia alimentos para o presídio, depois eu fui para um hospital. Aí eu falei assim, gente, eu já passei. Isso eu tinha pouco mais de um ano de formada, né? Aí eu falei assim, gente, eu já passei por todas as áreas e não me identifiquei com nada. E eu sempre tive essa vontade de nutrição materno-infantil, de cuidar das mães, de gestantes. Até que chegou no momento em que eu pensei, né, eu falei, vou tentar essa área. Só que é aquela coisa, né? Vou, mas não vou, tenho medo. Ai, como a gente se trava, né? Tipo, Sim, quero, mas não quero, quero, mas tô com medo, quero, mas não vou, quero, mas isso não dá certo, quero, mas sabe que às vezes a gente perde tanto tempo pensando, mas se não vai dar certo, no que a gente pode fazer para dar certo? exatamente, Lu. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei tanto nesse tempo de vou, não vou, que aí o que aconteceu? Eu não gostava do meu trabalho e eu acabei sendo demitida do meu trabalho de nutricionista no hospital. Aí eu falei Aham. assim, bom, aí a primeira sensação que eu tive, né, quando eu fui demitida, foi meio que instantâneo. Eu fui para a igreja rezar e agradecer a Deus. Alguém Claro que escolheu eu por fiquei mim, triste com a situação, mas eu fui agradecer. Oi? alguém escolheu por mim, né? Tipo, agora vai.
E apesar de ter ficado triste, né? Eu falei assim, caramba, a oportunidade que eu precisava. E eu demorava tanto para fazer. Aí eu fui para a igreja, rezei, agradeci, e depois eu fui e organizei tudo. E aí eu comecei no consultório. As portas foram se abrindo de uma forma, para mim, Lu, que assim, é Deus, né? A gente faz a nossa parte, né? E Deus vai É abrindo isso as aí. portas pra gente. É isso aí. Mas você falou uma E frase que eu gosto muito. A gente faz a nossa parte e Deus vai abrindo as portas pra gente. Porque tem gente que só pede, né? Pede, pede, pede. Mas se a gente não faz a nossa parte, não acontece, né? isso é verdade. Eu sempre falo isso também, né? A gente tem que fazer a nossa parte como se tudo dependesse da gente, né? E confiar, né? Porque nada do que acontece é em vão, tudo tem um propósito. E quando é que você me conheceu? Como é que eu comecei a fazer parte da sua vida? Então, Lu, você começou a fazer parte da minha vida a partir do momento em que minha prima, né, Mariana, ela falou assim: Fran, a gente precisa de dar um jeito. Por quê? Eu decidi começar nas redes sociais, as pessoas estavam me conhecendo, mas é, não conheciam de fato o meu trabalho, né? Tinham aquele receio. Porque, além de mim aqui, temos algumas outras nutricionistas que atendem no mesmo nicho, que estão há mais tempo. Uhum, Então, essa menina com essa cara de novinha, né? Será mesmo que vai valer a pena? E ficava um certo receio. E eu não conseguia atrair, apesar de as pessoas que entram, né, no consultório, elas veem o conteúdo, elas veem o acolhimento, elas ficam felizes e voltam, né, e vão indicando. Só que estava tendo dificuldade nesse primeiro momento, nessa primeira chegada. Aí eu estava assim, gente, eu faço tudo, né? Na minha cabeça eu fazia tudo antes de conhecer o M2P. Não, eu estou nas redes sociais, eu estou postando conteúdo, eu estou oferecendo mais para o meu paciente. O que está acontecendo? E aí eu e ela, a gente estava assim, meu Deus, a gente tem que tentar algo, né? Porque a gente precisa de pensar fora da caixa também, não é pensar que já estamos fazendo tudo e só esperar o momento acontecer. A gente tem que tentar mais. uhum. Chegou um momento que eu já consegui fazer, eu fiz live no Instagram com a Bela Falcone. Então, assim, eu estava ali, né? Mas alguma coisa estava me pedindo. E aí a gente falou assim, meu Deus, a gente vai conseguir. Aí eu tava, mas eu nem conheço a Lu. Quem é essa, essa Lu? Ela, não, mas ela está aqui, né? Eu acompanho o trabalho. Ela já acompanhava o seu trabalho há mais Aham. tempo. E eu não acompanhava, assim, mas ela não fala só para fisioterapeutas, né? Porque tinha muito, Aham. né? Tem essa. Você é fisioterapeuta? Eu ficava assim, Sim. não, não sei. Eu pensava, eu estou casando, né? Eu me caso daqui a um mês. Eu falo assim, gente, eu não posso gastar dinheiro, o que que eu vou fazer? Isso tem que dar certo. E aí eu ficava, gente. Aí eu botava tudo que eu tinha para pagar na minha cabeça, cabeça de noiva também, né? Eu ficava assim, não, tem o Cabeça de noiva casamento, é tem o ótimo. consultório, tem as contas. É quase uma caixa registradora. E eu até relutei no início, Lu, te confesso, porque era muito arriscado, né, nesse primeiro momento. E eu pensava, não, deixa eu abrir outro curso, outra oportunidade que eu entro, porque agora tá muito difícil para mim. Aí a gente a gente falou assim, não, agora a gente vai. E seja o que Deus quiser, a gente vai rezar. Aí a gente falou, não, se der errado, a gente vai trabalhar para tentar recuperar pelo menos esse valor investido. Mas graças a Deus foi um investimento muito importante, né, que contribuiu demais para a gente, né, tanto para mim quanto para ela, né, acredito que ela já tenha conversado com você, Sim. mas para mim, assim, eu investiria novamente, ou o que o curso ensina é coisa que a gente não aprende em outro lugar. É aquilo que você fala, né? O método que você criou e que de fato tem trazido muitos benefícios pra gente, muitos benefícios para mim, para o meu casamento. Obrigada, Lu. Cabeça de noiva funcionou E com a cabeça de noiva, né? sim, a gente pensa, nossa, graças a Deus deu tudo certo. E sim, foi algo que só veio para contribuir. Eu falo assim que foi um Deus, né, colocando, agindo nesse momento e colocou você para contribuir para minha vida também. Ah, eu fico muito feliz porque a gente já teve outras alunas nutricionistas também e é muito legal poder contribuir com o trabalho de vocês,
porque a gente acaba tendo as mesmas dificuldades, né? Aquela barreira, como você falou, de atrair paciente, e aí depois que atrai o paciente, como é que vai vender o nosso serviço? A gente tem todo aquele receio, aquele bloqueio, né, de ter que fazer esse trabalho, de A passar faculdade o não ensina, né? orçamento, nada. E aí depois, né, tipo, eu sempre gosto de falar, ainda, por exemplo, ainda mais você que faz um trabalho que não é só uma consulta, né? Você faz um acompanhamento desde a gestação, às vezes até a introdução alimentar ali da criança, pega mãe e criança, então é um acompanhamento. Como é que mantém, né, essa paciente ali comprometida no tratamento? Como é que mantém ela ali, tipo, querendo dar continuidade? Isso tudo é muito difícil, né? Isso tudo interfere muito no nosso trabalho, interfere assim no que a gente se propõe a entregar para o nosso paciente. Eu acho que isso é muito bom a gente falar, porque, por exemplo, eu, enquanto profissional, eu não aceito, assim, meu paciente não ter um resultado. Eu não aceito o paciente, assim, ele ficar descomprometido, ele ficar... Não, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer enquanto profissional? Porque se ele me procurou é porque ele precisa de ajuda, né? E a gente, enquanto profissional, a gente tem que ajudar. E isso é muito legal a gente vendo acontecendo com você, que é nutricionista, entregando um trabalho cada vez melhor para os pacientes, porque eu acredito muito na saúde, sabe? Eu acredito muito que hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito doente, em todos os sentidos, tanto físico, quanto alimentar, quanto mental, quanto psicológico. E a gente, como profissional da saúde, a gente tem uma missão muito importante aqui, né? Que é cuidar da saúde das pessoas. Então, a gente tem que se unir, né? A gente tem que se unir para a gente ajudar. Então, por exemplo, eu sei que a Mari, né, trabalha com um fisio obstétrica, então, assim, ela falou assim: a Fran vai vir atender aqui. Eu falei, caraca, que legal! Aí eu já fiquei imaginando, né? Eu falei, caraca, que legal, que trabalho legal que elas vão fazer juntas, né? A gente tem que somar forças. Eu acho isso muito, muito, muito incrível. A gente vê outros profissionais de outras profissões também crescendo tanto aqui dentro do treinamento. A gente só fica muito feliz por isso e pelo voto de confiança de vocês. Eu costumo dizer, Lu, que a faculdade ela habilita, mas não Uhum. capacita. Não, Então, ótima frase, adorei. Vou usar, viu? obrigada. E tendo, né, pessoas como você, pessoas que se dedicam a capacitar essa parte de venda, de atração de pacientes e de fazer essa manutenção com o paciente, é algo que hoje em dia é muito fácil, mas antes, né, era algo inimaginável. Então, o tanto que as pessoas que nos ensinam hoje tiveram que trabalhar para conseguir isso, e a gente ter que, comparando, né, a anos de trabalho, anos de estudos, é uma mixaria que a gente tem que pagar, né? Porque vem tudo pronto praticamente, a gente só precisa de aplicar. E Sim. isso é muito importante, e isso ajuda a gente tanto para o nosso crescimento, quanto para o crescimento com as outras áreas também. Eu gosto muito desse trabalho em conjunto, né? Ter esse trabalho multidisciplinar. Eu sempre falo para os pacientes que eu não trabalho sozinha. Então, eu Uhum. posso passar o melhor plano alimentar para você. Se você não se dedicar a segui-lo, não vai ter resultado. Porque eu sou uma profissional ruim? Não, porque você não fez a sua parte. Da mesma forma que a gente não pode pedir a Deus e não fazer a nossa parte, é isso que acontece quando a gente também quer mudanças em outras áreas da nossa vida. Então, eu tenho esse Exatamente. trabalho em conjunto com a Mari, tem outros profissionais, os próprios obstetras, né, trabalham em conjunto com a gente também, e a gente consegue, né, com o nosso trabalho, mudar a visão dos outros profissionais. Por quê? Quando eu comecei, apesar de estar recente na materno-infantil, né, que vão fazer 2 anos ainda, tinha essa situação de que, não, a paciente ia para o obstetra e aí já chegava com uma suplementação pronta, por exemplo. Uhum. Ontem eu recebi uma paciente que ela falou assim: minha obstetra tá sabendo que eu tô com você. Ela falou assim: então vou deixar para a Nutri fazer. Por quê? Esse é o trabalho dela. Porque se eu te passar uma suplementação, não vai estar ajustada à sua realidade. Eu vou te passar uma suplementação pronta. Então, a gente consegue mudar a visão dos outros profissionais. E isso só vem agregando para a nossa bagagem, né? Não é. Eu costumo dizer que a gente. Claro que existe a concorrência, mas a gente não precisa ser inimigo. A gente não precisa de. Exatamente.
a gente precisa de contribuir, porque quando o meu trabalho é elevado, isso vai trazer mais público para o meu nicho e vão ter mais pessoas para as outras nutricionistas que atuam da mesma forma que eu. E isso faz muita diferença. Eu gosto muito disso, porque agora as pessoas estão começando a virar aquela chavinha, né, da importância de você cuidar agora, né, de você se prevenir, porque não é uma coisa que você vai fazer hoje que vai trazer um benefício amanhã, mas sim o que você vai fazendo ao longo de 5 anos, 15 anos, 20 anos, que vai trazer o resultado final. Então, acho interessante da gente falar dessa importância de olhar as pequenas mudanças ao longo do trajeto, né? Porque é isso que Sim. faz a gente se motivar e continuar se dedicando a cada vez mais. Porque, gente, é difícil, né, Lu? É difícil a gente É, persistir. assim, eu gosto muito de falar isso, porque assim, as pessoas olham assim, ah, nossa, mas foi fácil para ela. Não, não é fácil para ninguém, não. Todo mundo que entra aqui é porque se dedica, né? Tipo, igual a gente sempre gosta de falar, tipo, o nosso paciente não tem que se dedicar. Mesma coisa, a gente tem que se dedicar. Não é porque tu vai só pegou uma dieta e, tipo, se não fizer a dieta, não adianta. A gente sabe disso, né? A gente sabe. Então é muito importante a gente entender que para tudo na vida a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter um comprometimento se a gente quer realmente alcançar o resultado que a gente quer. Nossa vida profissional a gente tem que se comprometer muito porque a gente é autônomo, né? A gente que trabalha tipo em consultório, trabalha atendendo a domicílio, tem a nossa clínica. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai ter ninguém no mundo que vai fazer pela gente. Não vai ter ninguém. As pessoas podem até ajudar um pouquinho, pode até dar um incentivo, mas se a gente não for lá e a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai fazer o que a gente é a nossa responsabilidade também, né? Se a gente se propõe a ser um profissional sério, a gente também tem que ter as nossas responsabilidades, a gente tem que ir lá e fazer. E Fran, conta aqui, a gente tá chegando a 3 meses, né, de treinamento M2P. Quantos novos pacientes você já conquistou? Lu, eu conquistei 35 pacientes nesses 3 meses de M2P, né, de curso. E era algo assim que eu nunca imaginaria que eu conseguiria essa quantidade de pacientes. E graças a Deus, não são aqueles pacientes que vêm para a primeira consulta e vão embora. Eles vêm, fidelizam, fazem um acompanhamento, indicam agora. Então, são pacientes também que tinham evadido, né, do tratamento e agora Uhum. voltaram e estão se dedicando. E foi algo assim que eu falei, quando eu parei para observar, porque a gente também tem mania de só ir, né, só trabalhar, Aham. fazer a parte. É verdade. Mas quando eu parei para ver esse cenário de que, gente, 35 pacientes em três É muita meses, coisa. novos pacientes, né? Então, não significa que os pacientes antigos não continuaram, porque a gente aprendeu a fazer a manutenção disso tudo também no treinamento. E aqueles que já estavam comigo, eles permaneceram ainda mais fiéis. E os que estão chegando estão se dedicando cada vez mais também para fidelizar, para estar ali comigo, para ter uma adesão ao tratamento e ter essa mudança, né? Eu sempre, isso que a gente já tinha falado, né? Que é importante a gente receber? É importante, né? A gente vive disso, a gente precisa de receber pelo nosso trabalho. Mas se a gente for só receber e não apresentar resultado, isso também não vai motivar a gente a continuar. E também vai chegar um momento em que ninguém mais vai vir, porque ninguém tem resultados ali. Então tem sido muito gostoso participar do treinamento e ter essa mudança de cenário no consultório, né? Com isso eu consegui aumentar preço de consulta, consegui ajustar como eu faço as minhas consultas também, né? Porque antes eu dava um retorno de 1 hora. Aí eu falei assim, gente, mas eu tô trabalhando de graça mesmo? E era uma nova consulta o retorno. Aí eu comecei a organizar isso tudo e graças a Deus, assim, foguete não tem ré, né? A gente está subindo e está se dedicando para continuar lá em cima, né? Para continuar crescendo cada vez mais. E foi com certeza esse empurrão, né, que o M2P proporcionou para mim. E eu fico muito feliz, muito agradecida mesmo. Ah, a gente que fica bem feliz. E Fran, você lembra em quantas semanas você conquistou o número de pacientes para você pagar o investimento para entrar no treinamento?
Foram 3 semanas, Lu. Bem Foram 3 rapidinho, semanas, né? bem rapidinho. E agora eu só estou colhendo os frutos, né, do treinamento, melhorando, né, o consultório, já consegui aumentar o preço de consulta, ajustar, né, a consulta de retorno. Na verdade, estou também construindo, né, dando passos para construir o meu próprio consultório, que eu tinha Ai, sala que alugada. massa! E a gente, assim, tem crescido muito, né? Porque a dedicação também, né, são dias árduos de trabalho também, né? Sim. Noites sem dormir, desregulação, né, de horários de sono. A gente trabalha de domingo a domingo também. É isso que a gente tenta mostrar, né? Porque as pessoas, às vezes, só veem o luxo, né? Só veem a gente aqui feliz, rindo, maquiada, né? Acordei assim. É. Mas não veem os bastidores. É E é verdade. importante da gente, eu acho importante da gente frisar Sim, isso, porque muito. se fica difícil para a pessoa, né? Se a pessoa tá ali, tá tendo que trabalhar de domingo a domingo, virando noites trabalhando, ela acha que está sendo muito difícil. E a gente não vai colher os frutos, né, da noite para o dia. A gente vai ter que trabalhar em alguns momentos a mais do que a gente gostaria. A gente vai trabalhar muito mais do que vai receber no momento, mas que lá na frente a gente vai colher os frutos, né? Que graças a Deus é o que a gente está colhendo agora. Exatamente, Fran, porque assim, você hoje, com mais 35 pacientes, obviamente você está trabalhando muito mais. Ainda está fazendo treinamento, está se dedicando, tá? E muitas vezes está recebendo novos pacientes, tem que dar uma estudada, tem que dar uma pesquisada. E é muito trabalhoso, porque trabalhar é trabalho mesmo, né? Por isso que o nome é trabalho. Ah, mas é trabalho, por isso que o nome é trabalho. Mas a gente tem que entender que se a gente não fizer, se a gente não colocar a sementinha hoje, se a gente não for merecedor, a gente também não vai colher. Eu acredito muito nisso, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Se hoje a gente está plantando nada, amanhã a gente vai colher nada. Se hoje a gente está plantando muito trabalho, muita dedicação, muita superação, né, se doando mais no momento, tendo que trabalhar mais no momento, a gente, em um momento, a gente vai colher isso lá na frente. Então, isso é muito importante. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque as pessoas acham, tipo assim, então é só entrar no treinamento? Não, entrar no treinamento significa só que você entrou no treinamento. Mas se Me você não. matriculei e a agenda É, fechou. não, isso não vai acontecer, tá? Mas se você estudar e se você aplicar, se você for colocando em prática, os resultados eles vão vindo, eles vão acontecendo. Porque a gente está Sim. tá ali colocando em prática, está sendo merecedor do que a gente está acolhendo, né? Isso é bem importante falar mesmo, porque na nossa vida, a gente, não existe resultado sem dedicação. Eu particularmente, não conheço. Eu não conheço e não é isso que eu ensino, não é isso que acontece aqui no treinamento M2P. Para a gente ter resultado, a gente tem que se dedicar de verdade, tem que se dedicar muito mesmo. E como é que tá a sua vida profissional hoje? Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito realizada, Lu. Como eu já falei, né, eu me tornei referência na área, né? Eu estava engatinhando para isso e com essa autoridade que eu aprendi a ter, com essa segurança que eu aprendi a ter, né, para expor o meu conhecimento e para acolher o paciente, né? Vale lembrar que não adianta a gente ter só o conhecimento se a gente não sabe como passar, se a gente não tem o jeito certo de lidar com o paciente. Então, eu não posso virar e falar assim, porque o ciclo de Krebs, a pessoa fala assim, quê? O que você está falando? Traduz, por favor. Então, se a gente não souber como passar para o paciente, de nada adianta. Então, a gente pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode saber tudo sobre a nossa profissão, mas a gente tem que ter aquele tato, né? Tem que ser humano, tem que olhar além do paciente. Eu sempre falo que o paciente, ele, além dele, né, existe um mundo por trás. Então, eu só consigo ver se eu observar, se eu ouvi-lo, se eu parar para ter essa humanidade e aí sim eu acrescentar o meu conhecimento no meio do paciente. Então não adianta eu passar um plano alimentar que eu sei que ele não vai seguir. Então Uhum. isso tudo, né, tem me trazido muito mais confiança para a minha profissão, tem trazido uma referência, porque as pessoas gostam de pessoas que olhem para elas, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. Eu não sei como que tá com você, Lu, mas aqui
algumas pessoas estão quase não saem de casa. Então, o momento da consulta é o momento em que elas têm para conversar, para falar. Então, às vezes, Sim. a pessoa está há vários dias sem conversar com ninguém, e é ali que ela quer ser ouvida. E Isso realmente tem mudado muito, porque às vezes a gente vai ter que estender o nosso olhar, né? Deixar, assim, tem o momento do olhar clínico, vamos assim dizer, da conversa clínica, e tem aquele momento que a gente vai ter que receber esse paciente que está tão, assim, necessitado de várias coisas, né? Principalmente de uma conversa, de um convívio social, para a gente praticar isso ali com ele. Então, se a gente também não vai se entendendo como os novos comportamentos, né, das pessoas vão interferindo no nosso trabalho, a gente acaba ficando para trás. Porque isso aconteceu com a pandemia, mas o que vai acontecer daqui para frente que vai mudar e a gente vai ter que se readaptar? A gente vai ter que prestar atenção numa nova mudança, né? Então, isso é bem legal você está falando, porque não dá mais para a gente ter um atendimento, muitas vezes, igual a gente tinha antes. Não dá. A gente vai ter que ter algumas mudanças, a gente vai ter que entender essa mudança e a gente vai ter que ser capaz de trazer essa mudança também, né? Se a gente quiser entregar um resultado mais eficiente para o nosso paciente. Isso é bem interessante mesmo, porque realmente, depois da pandemia, mudou muita coisa mesmo, mesmo. A nossa abordagem clínica ela é só uma parte da consulta agora, ela é só uma parte do atendimento. Se a gente não entender isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil o paciente ficar, o paciente fidelizar, o paciente gostar, né, se comprometer, o paciente propagar o nosso trabalho, vai ficar cada vez mais difícil. E, Fran, se lá em março, quando começou a tua turma, alguém virasse para você e falasse assim, olha, Fran, não precisa ter medo não, viu? Pode entrar no treinamento MDP, mesmo você sendo nutricionista, já teve nutricionista aqui, pode ficar tranquila, que você vai conseguir entender tudinho. Você vai conquistar 35 novos pacientes, vai aumentar o preço da sua consulta, se tornar uma referência profissional, tá feliz, realizada, entregando um trabalho cada vez mais diferenciado para os seus pacientes. Você iria acreditar? não. Não mesmo, eu falo assim, não. Mas isso daí tá parecendo charlatanismo, né? Porque a gente sabe que na rede social, né, tem as pessoas que estão de fato querendo ajudar, né, entregando Sim, trabalho profissional como você, mas a gente sabe que tem pessoas que só querem ganhar infelizmente. dinheiro. E Até a daí, Mari falou isso, sabe? E eu até estava conversando com meu marido, eu sempre falo isso, sabe? Por isso que todo mundo tem que fazer um bom trabalho. Infelizmente, nem todo mundo, né, faz um bom trabalho. Mas a Mari até falou que estava em dúvida, assim, tipo, eu não sei, porque eu fiz, tipo, eu não lembro direito o que falou, mas assim, alguém bem conceituado e não foi muito legal. E ela ficou em dúvida. Eu falei assim, poxa vida, né? Tipo assim, coitada, nem foi comigo, tô aqui pagando pato, né? Colocou dúvida. Mas por isso que eu sempre falo isso: quando todo mercado faz um bom trabalho, é todo mundo que se beneficia. E isso que você falou é muito real. Na internet tem muita gente boa, mas também tem muita gente que não é tão boa assim, né? Por diferentes motivos. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba pagando o preço disso, né? Tipo, e eu sempre, nossa, assim, eu trabalho muito para isso, para, tipo, trazer uma experiência muito boa para vocês, programas de tutoria, tudo mais, porque eu falo assim, não, aqui é muito trabalho sério mesmo, aqui a gente trabalha de verdade mesmo, mas aqui a gente realmente quer entregar essa boa experiência para vocês. E isso é bem importante que você falou mesmo, é bem interessante mesmo. e foi algo assim que, como eu já disse, eu não imaginava que ia ser tudo isso, né? Porque apesar de ter aceitado, né, ido na onda da Mari, eu ainda era nutricionista, né? Então eu fiquei com esse pé atrás, porque Normal, ela é né? fisioterapeuta, né? Ela trabalha com fisioterapia. Será que ela vai saber me orientar? Eu sou nutricionista, é um pouco diferente. Sim. Aí quando eu cheguei, quando eu vi, eu falei assim, caramba, vai conseguir mesmo, sabe? E foi me motivando a me dedicar. Claro que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, tem, tem um caminho muito grande para percorrer, né? São só 2 anos de consultório, só 2 anos me Sim, dedicando a isso.
mas mesmo assim foi aquele empurrão que eu precisava, porque muita coisa na cabeça, né? A gente ficava se questionando, mas será que eu não sou boa? Será que as pessoas não gostam do meu trabalho? E quando a gente vê que a gente precisa de somente ajustar a técnica, né? Não é no meu trabalho, né? Claro que a gente vai sempre melhorar isso, mas Sim. saber como atrair é diferente. E isso a faculdade não ensina, né? Então, nem vamos falar a verdade, né, Lu? Faculdade não ensina nem como fazer o nosso trabalho. Ela vai pincelando, pincela um pouco de tudo, e se a gente quiser aprender mesmo certa área, né, assim como era na É nutrição verdade. materno-infantil, a gente precisa de se aprofundar. Então, É. se eu tivesse saído da faculdade com o conhecimento que eu adquiri lá, eu provavelmente não seria uma referência, porque eu ia saber o básico do básico, eu ia saber aquela base geral. É porque a Agora, gente é generalista, né? A gente pode trabalhar em tudo, mas também não é bom em nada. uhum. E quando a gente pensa, quando a gente se torna profissional autônomo, a gente pensa que eu tenho que fazer um bom trabalho, porque se eu não fizer, é o meu nome que está ali, a minha empresa que está ali. Uhum. Não vai ter ninguém por mim a não ser eu. Se eu quero que ela cresça, eu tenho que trabalhar muito. E eu tive uma grata surpresa com vocês. É, apesar de ter ido, né, com aquele pé atrás, eu tive uma grata surpresa, o conteúdo excelente, né, conseguiu abordar as minhas dúvidas, me trazer várias ideias, muitas técnicas, né, que me ajudaram a crescer demais e que eu não conseguiria pensar, né, me ajudou a pensar fora da caixa, porque às vezes a gente fica tão dentro daquela situação, tão dentro do problema, que a gente não consegue ver as novas possibilidades e me ajudou demais. Que bom, feliz. E Fran, qual o recado que você daria para profissional ou nutricionista, ou profissional da saúde que está te assistindo hoje? Qual a mensagem que você deixaria para esses profissionais? Lu, eu queria deixar, né, claro que vai ter muito trabalho, né? Se você quer crescer, você tem que entender que você vai ter muito trabalho. E quando você chegar lá, você não vai poder parar de trabalhar. É verdade. Aí que você não vai querer parar. É, mas tem algo que eu sempre levo comigo, né? É que só vai perder quem desistir. Então, se você quer chegar lá, se você quer se tornar referência, continue. Porque o que vai te tornar diferente não é quantas lutas você perdeu, mas é quantas vezes você caiu e continuou tentando. Então, você vai ter dificuldade, né? A gente tem dificuldade até hoje, né? A vida está acontecendo, né? Infelizmente, não dá para deixar tudo lindo do jeito que a gente gostaria. Porque tem pessoas que estão trabalhando contra isso, né? Então, às vezes, o seu crescimento vai ser ruim para aquela outra pessoa e ela não entende que tem público para todo Para mundo. todo E mundo. vai querer, de alguma forma, te derrubar. Mas apesar dessa, né, e de N outras batalhas que podem acontecer e ter muitas quedas, para que você possa continuar tentando, porque é isso, né? Quanto mais você levanta, mais forte você fica, mais você se dedica. E um adendo, né? É interessante a gente compreender que quando as batalhas vão ficando mais difíceis, é sinal de que está dando certo. É verdade. Porque se você não estivesse fazendo barulho, ninguém ia olhar para você. Se tiver tudo É. muito tranquilo, desconfie, né? Porque as pessoas podem não estar nem te vendo, né? Então elas acabam tentando derrubar aquela que está lá no auge, né? Aquela que está lá em cima, aparecendo. E se você desiste logo no início, não vai dar nem tempo de você chegar. E é isso que eu queria deixar, né, de mensagem para as pessoas, que apesar das batalhas, né, existirão muitas vitórias, né, e que você deve continuar tentando até alcançar o seu objetivo e trabalhar. Só Importante. depende da gente, né? Só depende da gente. Só a gente pode Com trabalhar, só a certeza. gente pode continuar, só a gente pode desistir, só a gente. Isso é muito legal. Eu acho que a gente é muito. Eu acredito muito na meritocracia. Se a gente vai lá, se a gente faz, a gente merece. Se a gente não faz, mas eu tive um problema, eu tive não sei o quê, mas não fez, né? Tipo, não adianta. O universo não quer saber, né? Essa é Tipo, ninguém quer saber. Fez ou não fez? Não fiz. Então,
não está sendo merecedora do que você quer. Então, volta para a fila de assumir novo. os nossos erros também. É Porque é verdade. difícil, né, da gente assumir os erros. A gente fica assim, ah, mas eu fiz isso porque eu estava assim, assim, assado. Não, você Não, fez. mas E aí, fez, qual a consequência, né? exatamente. Eu tava até conversando ontem com meu marido sobre isso. Teve uma coisa que eu fiz, aí eu cometi eu errei, tipo, não foi legal. Aí eu falei assim, mas o bom é que eu já corrigi rápido. Aí eu falo assim, olha, porque errar, a gente sempre vai errar. A gente sempre vai errar. Só que tem duas coisas que eu aprendi. A gente não pode errar duas vezes pela mesma coisa e errou, conserta rápido. Só isso. Não é para ficar se lamentando, chorando. Ai, agora conserta e sai em frente. É isso. É assim que a vida é e a gente está aqui E para quando, a gente seguir em frente. você assume essa postura de que não pode errar, você vai se colocando num pedestal que, no primeiro erro que você tem uma queda muito grande. É verdade. Então, assumir essa postura de que, não, eu posso errar, eu tenho a mesma condição que você, né? Eu erro, eu acerto, mas eu conserto, né? Eu não fico me lamentando, eu não fico eh, colocando como se, ai meu Deus, eu errei, agora o que eu vou fazer? A gente vai errar, a gente não é Claro que a gente detentor de vai todo o errar, né? conhecimento. Claro que a gente vai errar, a gente é humano, faz parte, né? E é bom que a gente erre, porque senão, tipo assim, se a gente estiver sempre acertando, qual vai ser a graça? Né? Tipo, tá, e agora? Tipo, não tem nada para Exatamente. melhorar, não tem nada para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, tem nada não que eu posso fazer? Ai, que chato. Coisa chata, né? Isso é muito legal mesmo, viu? Fran, quero te agradecer muito pela sua entrevista. Muito obrigada. Adorei conversar com você. Adorei conhecer esse teu universo aí. Obrigada pela confiança. Obrigada por ter feito parte do treinamento M2P. E para a gente é um orgulho ter uma aluna nutricionista como você, poder te ajudar na sua jornada aí. E que bom que você está aqui com a gente na M2P. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, fico muito feliz. Vocês foram aquele empurrão necessário, sabe? Aquele sacudão para você acorda, você precisa de mudar alguma coisa. E eu fico muito feliz, vocês me ajudaram demais, muito mais do que eu esperava. E agora a gente está aqui colhendo os frutos, né? E trabalhando bastante para que a gente continue em ascensão. Isso aí, assim que se fala. Muito obrigada, Fran. E se você gostou dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like e também se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. Um super beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!